Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Salete da Silva, sou brasileira e tenho 50 anos, recém-cumpridos, e vivo em Espanha há 13 anos. ¿Por qué decidiste dejar tu país y venir hacia aquí? Bueno, la verdad que eu quando vine, eu vine com a missão de ajudar mis hijos en la universidad. Pero sí que es verdad que en el fondo, yo siempre he tenido un sueño de conocer otros países, otras culturas distintas. ¿Y cómo fue el proceso de dejar tu país, tus orígenes al venir aquí? ¿Fue un proceso muy duro? ¿Te costó adaptarte? Fue durísimo, durísimo, porque yo nunca había estado lejos de mis hijos, de mi familia, y yo solamente me quedé porque eu sou muito persistente, e eu quando vim tampouco que tinha a ideia de quedar-me a viver. E eu tinha a ideia de vir por um tempo, 2, 3 anos, e pensava que logo depois ia volver. Vale. ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte? Lo más duro para mí ha sido el cambio de trabajo que hice. Claro. Porque en mi país, en Brasil, y yo siempre fui profesora, y cuando llegué aquí me tocó trabajar en la limpieza. Vale. Entonces, para mí eso fue muy duro. Pero sí que tengo que decir que aprendí mucho ahí también. Tu primer trabajo, entonces, aquí al llegar en Cataluña fue la limpieza. La limpieza. Empecé cuidando de niños, limpiando. También trabajé cuidando de personas mayores, pero eso solo fue durante 6 meses. Y luego después me dediqué a limpieza por hora. Vale. Entonces trabajaba muchas horas. Entonces trabajaba como mínimo 10, 12 horas al día. Apesar de que eu tinha uma motivação muito grande e quando eu estava fazendo, na verdade, agora quando eu miro hacia atrás, eu miro e penso como pude aguentar tantas coisas, tudo isso, não? Trabalhar tanto. Então, como eu sabia do compromisso que tinha e que se eu fracassar, se eu volver atrás, eu estava pondo em risco a carreira de minha hija, então não houve outra alternativa a não ser seguir adelante. Minha experiência e o que vejo das mulheres que passam por lo mesmo é que nós outras, quando saímos, deixamos nossos países e desconectamos, porque há uma desconexão com a origem, com uma mesma, porque uma vem por um objetivo, quase todas nós outras que venimos de nossos países a tentar algo fora, quase sempre esse algo não inclui nós outras. Venimos sempre para salvar alguém. Claro. Não, venimos como salvadora, seja de hijo, de la família, ou o que seja. E há uma desconexão muito grande com nós outras mesmas. Eu sinto assim como se passáramos por um processo de encorrimento. É como se, bueno, é isso que tenho, e eu vou me empenhar lo máximo para que quepa aqui. Acabamos por crer que já não somos mais capazes de fazer algo distinto. ¿Y en tu país, en Brasil, qué estudiaste, María? Eu estudei pedagogia e durante muito tempo eu trabalhei como professora. E quando cheguei aqui, minha mentalidade era de que eu não poderia trabalhar como professora se eu não tiver uma carreira reconhecida aqui e tudo isso, e que os trâmites eram todos muito difíceis. ¿Y aquí en España has seguido estudiando, has seguido formándote? Sim. Pois então, eu passei muitos anos aí nesse processo de encorrimento que eu te disse, não? Sim. E comecei a ter um pouco de depressão, comecei a me sentir muito estancada mesmo, e foi então que eu empreendi um caminho no autoconhecimento. Então eu comecei porque era algo que sempre me ha gostado, não? Primeiro porque meu curso de pedagogia sempre tem muito de psicologia e me gostava muito.
e também tinha um pós-grado de psicologia educacional. Então, era uma área que sempre... E, na verdade, quando eu não fui pensando em trabalhar disto, senão que fui para salvar-me a mim. E eu comecei no mundo de coach, de programação neurolinguística, para salvar-me a mim mesma. Então, eu comecei a descobrir que isso era a minha missão, que era meu propósito, ajudar outras mulheres, assim, né, que estiveram passando por o mesmo que eu estava passando nesse momento, que eu passei antes. Eu comecei a trabalhar como professora de português em uma escola, e hoje o que hago é isso, eu trabalho com classes de português online, e processos de coach, e hago meus processos todos online, aqui desde minha casa. Que bien. E hoje eu posso dizer que eu tenho a vida que eu sempre sonhei, porque eu trabalho com o que me gusta. ¿Tú crees que se te han cerrado puertas por ser migrada, por ser una mujer migrada? Normalmente nós outros creemos, não? Ou se por uma mala sorte cruzamos com alguém que diz algo assim ou tal, mas isso é uma mentira que contamos para nós outras mesmo, para nos quedarmos na zona de conforto. Isso não é verdade. Por lo contrário, o primeiro trabalho que he tenido fora da limpeza, na escola onde empecé, la verdade, se não fora por eles, por os chicos que trabalhavam aí, e eu não hubiera empezado, pero eles han creído mais em mim do que eu mesma, porque eu fui para estudar castelhano, e o chico que era meu professor de castelhano também era diretor da escola. Então, nas conversações da classe, um dia me disse: mira, Maria, é que tu poderia ser professora. Se sale uma classe de português, queres para ti? E eu, nesse momento, eu disse sim, pero, sabe, assim, e a crença, não? Não, porque eu não sou formada em letras, porque só sou pedagoga e tal. E então ele me disse, não, pero é que é distinto. Tu, como pedagoga, tu tens a didática e tu pode trabalhar com estrangeiros. E quando saiu a primeira classe, que eram 4 alunos, e eu fui temblando. Porque, claro, pero logo, quando cheguei aí, pois, ai, que bem. Então, he vuelto a sentir outra vez que sim, que estava no caminho, que era o meu, que podia fazer o que me gostava, e comecei, então, pouco a pouco, y fui haciendo poco a poco. Qué bien. Y si pudieras mandarle un mensaje a las empresas, ¿no? que tienen esta creencia de no contratar a mujeres migradas, ¿qué les dirías? Nunca he conocido una empresa que, yo no sé si hay eso realmente, a lo mejor tú vas en una empresa y que tem uma mala experiência com alguém que diz, né, uma empresa que se porta desta maneira, que diz, bueno, mulher imigrante não, e tu já põe tudo, que todas são assim, já não intenta nada mais, não? As mulheres que saem de seu país, e que, como a maioria, como eu, que cruzam o oceano para ir a um outro país, é que nós outras temos muito valor. Porque não é para qualquer uma fazer o que fazemos nós outras. Para as mulheres, eu digo que primeiro és aqui. Quanto mais não tu receber, mais cerca tu estará de um sim. Assim que não desistais, não desista de vós outras. Não digo para as mulheres que não desista. O que passa é que nós outras mesmo desistimos de nós outras. E é isso que não podemos deixar passar. Poner metas, poner objetivos claros. Se eu quero, e eu não fui coach do dia para a noite, não? E eu quero ser, que eu necessito, não? Desde onde eu estava, todas as escusas que eu tinha, eu transformei em oportunidade. Se tu vai a Barcelona Ativa, por exemplo, há muitos sítios que têm cursos grátis. E hoje não há excusa, porque há na internet, há cursos online, que tu pode fazer a seu tempo, que tu pode fazer por la noite, por la madrugada, quando tu pueda, quando tu quiera. Assim que eu animo que todas, primeiro, definam o que realmente querem, porque a maioria não sabe o que querem, e por isso, não esperar um momento perfeito, porque o momento perfeito não existe. Eu sempre digo para minhas coaches assim, o momento perfeito é o que tu tienes,
porque é o único que tu tem, é a hora. Quando tu dá o primeiro passo, o caminho começa a abrir-se. Mas se Claro, tu não dá o primeiro passo, tu mira e não vê caminho, não vê saída. Então, claro, se há que dar esse primeiro passo e pouco a pouco chegará de onde quer chegar. claro. Y ya para acabar, María, si pudieras decirles un consejo o algo a las chicas que nos vean que puede que estén viviendo una situación que has comentado al principio de hacerse pequeñas, de encerrarse, de creerse que no son capaces, ¿qué les dirías a ellas para que puedan salir de esto? Bueno, primeiro eu digo assim que o que para mim me custava muito, e eu creio que para a maioria das mulheres, é a mentalidade que temos que se trabalhamos na limpeza, já não nos arreglamos, a dejadez e tudo isso. Não. Não importa se tu está trabalhando na limpeza. Tu não pode olvidar-te de ti e tu tem que seguir cuidando-te. Porque o autocuidado não é todo, mas ajuda muito na autoestima. Tá? Para mim, o mais difícil al princípio, quando eu trabalhava muito, era isso, porque eu sempre ia arreglada e eu não podia arreglar. Então, quando uno sai, já sai como assim, ui, que não estou bem, que a gente vai me ver feia. E isso vai fazendo com que uno vá se cada vez, sabe, cada vez se quedando mais pequeno, né? Emocionalmente e mentalmente. Então, isso, a um que vai a limpar, sempre tenha cuidado de si mesma, não se deixe. E logo, eu aconselho que não trabalhe tanto. A preocupação é somente dinheiro para mandar para seu país e tal, mas não desfruta da vida. Sabe? Então, eu penso que há que ter um equilíbrio. Eu vou ajudar minha família, e às vezes eu sei que pode ser por um tempo, essa mentalidade também de pensar, mira, aunque eu esteja fazendo isso, eu vou fazer o melhor possível, vou fazer com alegria, vou tentar desfrutar. Eu sei que é difícil, não? Alguma pessoa pode discutir e dizer assim, como é que vou desfrutar de estar aqui limpando? Não, encontre uma forma, uma maneira de desfrutar, de fazê-lo bem, de fazer com graça, de fazer feliz, que então tudo fluirá melhor. Não? E pensa sempre assim, né? Porque quando uno está vivendo um momento como esse, cometemos o erro de projetar o futuro desde essa realidade, mas não é assim, as coisas vão cambiar. As coisas vão cambiar. Se tu se põe a ajudar um pouco, cambiará mais rápido. E se não igual, pouco a pouco, as coisas vão cambiar. Então, de ter essa mentalidade de que isso é uma fase e que isso vai passar. E se te molesta muito trabalhar na limpeza, pues empieza a buscar outra coisa já. Não? Empieza a buscar o que me gusta fazer. Não? Conecta com isso. O que me gusta. Não há excusa, há muitas bibliotecas. Se tu diz, mas que não pode comprar livro. Não existe isso. E há audiolivros que tu pode ouvir trabalhando, mientras está limpando. Há muitas coisas. Seja da área, de lo que tu queira. Qualquer área de conhecimento hoje, temos grátis de tudo que tu queira. É só buscar e não estar em la queja, porque la queja não te levará a nenhum sítio. Desde la queja, perdemos toda a nossa força, perdemos toda a nossa motivação. Sí. Não viva aí em la queja, como se fosse uma vítima da situação. Porque sim, porque é que sou imigrante, é que eu, porque não hablo bem, é porque isso, porque outro. Não. Saia desse sítio, porque esse sítio não te leva a nenhum lugar. Y es eso. Muy Básicamente bien. eso. Muy bien. Pues muchas gracias. Ha sido muy interesante, a mí me ha parecido muy guay. Yo que agradezco la oportunidad de poder hablar para las mujeres. Pues muchísimas gracias, María. De nada, yo que agradezco otra vez por todo y por la oportunidad.